Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual a gente está desenvolvendo uma API no padrão REST utilizando o Node.js, ou seja, o JavaScript no lado do back-end. Na última aula nós trabalhamos basicamente aqui com a rota GET. A gente viu como criar uma rota GET para poder listar um conjunto de dados que foram mockados, que foram criados a partir de uma estrutura de dados que representa aqui um array de objetos. Na aula de hoje a gente vai ver como fazer requisições do tipo POST, ou seja, como é que a gente faz para inserir informações na nossa API. Para isso, primeiro eu vou startar o nosso servidor aqui, npm run dev, ou subir o nosso servidor, ou startar ele. Depois de startado, eu vou abrir ele no nosso browser, ou nosso navegador. O nosso servidor está aparecendo aqui, curso de Node, e se eu acessar a barra seleções, eu consigo ver uma lista de um array de dados ali com objetos que mostram, por exemplo, 4 seleções do grupo G, da Copa. Então, como é que a gente faz para adicionar mais elementos aqui neste nosso objeto? Como é que a gente faz para adicionar novos elementos? Para isso, a gente tem que criar uma nova rota. Então, aqui abaixo dessa rota get seleções, eu vou criar uma nova rota. Então, aqui dentro eu vou colocar app.post, porque eu vou criar uma rota que vai ser usada para eu poder postar dados. Entre parênteses, entre aspas simples, eu vou definir o endpoint com o nome seleções, que é o mesmo endpoint aqui do get, vírgula. Também a gente passa como parâmetros request e response, que é req e res. Também utilizamos a estrutura ali de uma arrow function para que a gente possa fazer o preenchimento dos dados. Como é que a gente faz para inserir informações em uma estrutura de dados? No nosso caso aqui, a gente tem um array de objetos. Para você adicionar um novo elemento em um array, você precisa fazer o quê? Fazer um push dentro dele. Então a gente vai fazer um push dentro desse array seleções. Então aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que no nosso array seleções, a gente vai fazer um push. Só que a gente vai fazer um push do quê? A gente vai fazer um push de dados que o usuário vai enviar para a gente através da requisição. Então, através da requisição, o que ele enviar para a gente tem que colocar dentro desse nosso array. Então, esse request, para a gente poder pegar o conteúdo de dados que o usuário vai enviar para a gente tem que pegar req.body. A gente vai pegar somente o corpo da requisição, que é o conteúdo de fato. Uma requisição, na prática, pessoal, geralmente ela é dividida em duas partes. Header, que é o cabeçalho, que tem metadados, tem dados importantes acerca da origem dela, tipo e uma série de coisas. E body, que é o corpo da requisição, que é o corpo da mensagem, o conteúdo de fato. Então aqui a gente vai fazer o push no nosso array seleções. Que coisa a gente vai colocar lá dentro? A gente vai fazer o push do corpo da nossa requisição. Depois disso, a gente precisa dar uma resposta para o usuário. Então, a gente pode fazer um res send e colocar aqui, por exemplo, um status code também. Desculpa, deixa eu colocar aqui o status code antes do send. O status 201, que é de criação, tá? O status 201 quer dizer sucesso na criação. E o send a gente coloca a mensagem aqui. Por exemplo, no nosso caso é seleção, então seleção cadastrada com sucesso. Então nós temos aqui basicamente isso. Eu vou fazer um push do conteúdo que vem no corpo da requisição, lá no nosso array seleções, e vou dar uma resposta de sucesso. Beleza? Isso daqui, se eu for no meu browser, eu não tenho como enviar, porque eu não tenho uma interface gráfica, eu não tenho um formulário, eu não tenho uma caixa que eu possa colocar um conteúdo num formato JSON ou num formato de dados para poder passar através dessa requisição. Mas o endpoint é esse aqui, exatamente. Então, como é que a gente faz para postar dados se a gente não tem uma interface? Para isso é que a gente vai utilizar as ferramentas que eu pedi para vocês instalarem na primeira aula, que pode ser o Postman ou o Insomnia. Eu vou trabalhar com Insomnia, tá, pessoal? Então, eu vou aqui no botão iniciar do meu computador, vou digitar aqui Insomnia, porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. Vou abrir aqui ele.
Depois que abriu o Insomnia, você, aqui do lado esquerdo, tem os seus projetos pessoais. Você pode trabalhar com um projeto Insomnia, que é um projeto genérico, ou você pode criar um novo, sem problema. E é até interessante que você crie um novo projeto para cada coisa, porque quando você vai criar API, geralmente você vai criar várias APIs com várias requisições. Então, eu vou clicar aqui em Projects, no sinalzinho de mais. O nome do nosso projeto é API REST. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? API REST. Cliquei no botão Create. Aqui eu tenho o nosso projeto API REST. Eu vou clicar nele para poder selecioná-lo. E para que a gente possa... Eu cliquei nele para a gente poder selecionar, tá? E para que a gente possa criar requisições, get, post, put, delete ou qualquer outra, aqui do lado direito eu tenho um botão chamado Create. Eu vou clicar nesse botão Create e vou clicar aqui na opção Request Collection. Eu vou criar uma coleção de requisições. Cliquei em Request Collection, ele vai aparecer aqui, My Collection. Eu posso colocar aqui só requisições, por exemplo, tá? Create. Então a nossa API REST, a gente tem aqui uma coleção de requisições. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um botãozinho com o sinal de mais. Quando a gente clica nele, aparece várias opções de requisição. Aqui importa para a gente, aqui no curso, são requisições HTTP. Então eu vou clicar aqui em HTTP Request. Ele vai criar aqui, por enquanto, uma requisição do tipo GET. A gente pode até usar ela. GET aqui, ó, tá? New Request, GET. Aqui em cima a gente coloca a URL ou RI. Localhost 2.3000. Se eu fizer isso aqui, localhost 2.3000, se eu clicar no botão Send, aqui do lado vai aparecer para mim o resultado da requisição. Observem que aparece aqui, ó, curso de Node. E vejam que aqui aparece o status code 200, ok? Tá? Sem a gente precisar usar o browser. Tá? A gente não precisa usar o browser. Serve para a gente poder pegar informações acerca das requisições do tipo GET, porém, só GET. O POST só se a gente tiver formulário ou alguma forma de interfacear essa informação, né? Então, no caso aqui, a gente fez a requisição. E se eu fizer para o /seleções, send, observem que ele mostra para a gente aqui também, ó, o nosso array lá, nosso array de objetos, no caso no formato JSON, aqui 200, ok? Beleza, então a gente tem requisições do tipo GET. Só que eu acho interessante que a gente salve essas requisições. A requisição localhost 3000, eu vou salvar ela. Aqui está New Request. Se eu clicar com o botão direito, eu posso usar o Rename. Aí eu posso colocar aqui raiz, por exemplo. Rename. Get raiz. Eu posso criar uma nova requisição aqui. HTTP. Observem que ele apareceu aqui New Request. Eu posso colocar lá o localhost 2.3000 /seleções. E eu posso usar aqui o rename, que é para a gente fazer um get seleções. Ou a gente pode colocar só seleções, por exemplo, já que está get do lado. Então observem, seleções e raiz. Então se eu quiser mudar de uma para outra, basta eu clicar aqui, ó, faço um send, aí eu pego da raiz. Pego aqui seleções, send, aí eu pego a requisição do send. Então a gente já viu aqui as requisições do tipo GET, como utilizar o Insomnia para poder fazer as requisições por aqui, para não precisar usar lá pelo browser. Só que tem um detalhe, a gente precisa também criar uma requisição agora do tipo POST, para que a gente use essa nossa rota. A gente já tem uma rota do tipo POST que vai para /seleções e que vai fazer um push no nosso array. Beleza, como que a gente faz lá no Insomnia? Aqui no Insomnia a gente vai no botãozinho de mais para criar uma nova requisição. Só que ao invés de GET, a gente vai clicar na flechinha e escolher o tipo POST. Tá, lá a gente vai colocar o mesmo esquema. Localhost 2.3000 /seleções. Isso aqui é importante, tá? Vou colocar. E aqui a gente tem as abas que a gente pode alterar. Então aqui nessas abas, observem que a gente tem body, que é o corpo. Aqui tem vários formatos de dados. Tem aqui, ó, formulário multiformato, formulário encodado, GraphQL, JSON, XML e assim vai. Tá? Então a gente vai enviar dados no formato JSON. Então vou colocar aqui, ó, JSON. Mudei aqui para o formato JSON, beleza. Se eu fizer aqui um send, observem que ele mostra seleção cadastrada com sucesso, mas eu não enviei nada no corpo. Tá? Eu não enviei nada no corpo.
Se eu for aqui no meu array de seleções e der um send, observem que ele aparece aqui aquela estrutura e ele colocou um objeto nulo aqui, tá? Que foi vazio, né? Então vamos voltar lá para o nosso post. A gente tem que colocar aqui nessa parte do código um conteúdo, no formato que seja o formato de dados que a gente está trabalhando. Então, bigodinhos, enter, entre aspas dupla, a gente coloca a propriedade ID, no caso aqui eu vou adicionar a quarta seleção, vírgula, entre aspas dupla o nome seleção, dois pontos, entre aspas duplas o nome, vou colocar aqui o Qatar, vírgula, entre aspas dupla, o grupo, que era do grupo A. Então, observem que eu tenho aqui um objeto com as propriedades ID4, seleção Qatar, grupo A. Com isso aqui preenchido corretamente, vejam que não tem nada vermelhinho. Se tiver alguma coisa sublinhada de vermelhinho é porque está errado. Tá? O formato está errado. Eu vou clicar aqui em Send. Observem, 201 Created, seleção cadastrada com sucesso. Vou lá para o meu Get, vou fazer de novo um Send, mas apareceu null de novo. Poxa, mas a gente fez direitinho. Se você olhar o post aqui, o formato está certo. Por que não está indo? É porque o nosso Express ainda não consegue entender esses dados no formato JSON. A gente precisa fazer um pequeno ajuste no nosso código. Aqui no nosso app.js, lá em cima, abaixo da nossa constante app, abaixo dela, eu vou fazer a seguinte linha de código. app.use, entre parênteses, express.json. Com essa linha aqui, app.useExpress.json, eu vou indicar que o Express tem que fazer a leitura de JSON caso ele esteja no corpo de uma requisição. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até comentar aqui. Indicar para o Express ler cor ou ler body com JSON. Acho que fica mais específico, né? Indicar para o Express ler body com JSON. Então, essa linha aqui ela é fundamental. Então, eu tenho aqui a nossa representação do Express e abaixo Express, o método use, e a gente passa esse parâmetro aqui. Com isso aqui, o Express vai conseguir entender o formato JSON no body das requisições. Vamos lá para o Insomnia. Lá no Insomnia, vou fazer aqui um get para que a gente veja o que está aparecendo. Tenho só 4 seleções. Vou lá no Post, tenho os dados aqui, vou fazer o send dessa minha requisição. 201 created, seleção cadastrada com sucesso. Vou para o get, vou fazer a requisição. Percebam que agora aparece aqui para mim ID4, seleção Qatar, grupo A. Na verdade deveria ser ID5. Tá, mas a questão de editar dados a gente vai ver depois. A gente viu como criar. Eu posso adicionar mais? Posso, sem problema. Se eu vier aqui em Post, ao invés do Qatar, eu posso colocar o 6, Holanda, que era do grupo A. Send, seleção cadastrada com sucesso. Faço um get de seleções, send. Demora um pouquinho, mas observem aqui, ó. Qatar 4, seleção da Holanda 6. Beleza, a gente já viu como fazer requisições do tipo post e utilizar o Insomnia para poder fazer esses testes e fazer o ajuste necessário no nosso código aqui do Express para que ele possa ler o formato JSON nas requisições. Tá? Só que a gente está trabalhando com um mock de dados. Esses dados têm só esse conteúdo aqui. Se eu vier aqui alterar qualquer coisa e salvar, e se eu for lá no Insomnia e fizer de novo uma requisição do tipo get para listagem de seleções, vai voltar para aquela quantidade inicial de dados, porque a gente ainda não está persistindo os dados. Isso ainda não está em uma base de dados de fato. A gente só tem um modelo, uma representação do que seria uma base de dados. Mas vocês já vão conseguir entender o conceito a partir disso daqui. E para deixar organizado o nosso trabalho, aqui post da new request, eu vou clicar aqui na flechinha, rename e colocar o nome seleções. Então, nós criamos, através do Insomnia, uma requisição do tipo get para listar o que está na raiz do nosso projeto,
uma requisição do tipo get para poder listar as seleções e uma requisição do tipo post para a gente poder fazer inserção de dados na nossa base, que por enquanto é só uma listagem de seleções. Tá? Mas pode ser de qualquer conteúdo. Se vocês não quiserem fazer de seleções, vocês podem fazer de qualquer conteúdo. Tá? Só procurem seguir o padrão aqui para que você possa mocar os dados e fazer a inserção dos dados da forma correta. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas nós vamos ver outros detalhes do nosso CRUD. Por enquanto a gente viu como listar tudo e viu como inserir um dado por vez. A gente precisa aprender agora a fazer busca por ID e a gente precisa também aprender a partir dessa busca por ID como faz para alterar o dado especificamente. Como é que eu faço para alterar o ID, a seleção, o grupo? Como é que eu faço para alterar um dado? Ou mesmo como é que eu faço para apagar os dados, né? Para apagar uma ocorrência que esteja ali na minha listagem de dados. Mas isso é objeto das próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!